o último Papa e as profecias de São Malaquias. Profecia ou manipulação? E se eu te dissesse que, segundo então uma antiga profecia aí do século XII, o atual Papa ele seria aí o último antes da destruição aí de Roma, que sinais nos céus, guerras e caos espiritual já estariam então anunciando aí um possível fim. Hoje nós vamos mergulhar então na profecia de São Malaquias, nós vamos falar aí sobre a iminente morte do Papa Francisco e vamos confrontar aí tudo isso, né, diretamente aí com a verdade da palavra de Deus e de fatos históricos, né, e vamos refutar então aí a veracidade de toda essa teoria. Prepare-se para um vídeo que vai estremecer aí todas as suas crenças. Quem foi São Malaquias? São Malaquias, ele foi um bispo irlandês do século XII. Conta-se que durante uma peregrinação a Roma, ele teve visões proféticas dos 12 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. Essas profecias elas ficaram escondidas por 400 anos e só foram publicadas em 1595. Coincidência ou estratégia? Destaques históricos. As profecias elas foram publicadas por Arnold de Wion em Lignum Vitae. Malaquias ele escreve aí cada papa com frases enigmáticas e muito simbólicas. A maioria então das descrições foi surpreendentemente aí precisas. O último Papa. O 112º Papa seria chamado Pedro, o Romano, mas o atual Papa é Francisco. E então vem a pergunta: houve um erro? Ou ele está camuflado aí sobre esse título profético? Teorias relevantes. Alguns estudos, eles consideram aí que o Bento XVI, ele foi o penúltimo Papa e que Francisco, de fato, aí seria o 112º Papa. Pedro, o Romano, ele seria então uma referência simbólica à origem aí da Igreja de Roma, retomando então ao seu início e ao seu fim. Muitos apontam que Francisco ele foi nomeado aí por Jorge Mário Bergoglio, filho de italianos ou de romanos, o que se encaixaria então com a profecia de São Malaquias. Profecias apocalípticas e fatos atuais. Guerras, pandemias, sinais nos céus, queda moral. Os últimos anos eles têm sido então um eco direto aí do que Malaquias descreveu. Um tempo de perseguição final, destruição e de julgamento. E de fato existem mesmo várias conexões entre essa teoria com os fatos atuais. Em primeiro lugar aí o fato de que o Papa Francisco ele sofreu várias hospitalizações aí nos últimos anos. O aumento de tensões globais e de guerras, como por exemplo aí a guerra da Ucrânia e de Israel. Também o crescimento aí de vários escândalos dentro aí da Igreja Católica. A renúncia inédita do Papa Bento XVI, que foi um fato que quebrou mesmo, então, a linha de sucessão esperada. Contraste com a visão cristã. Mas e para nós cristãos, o que tudo isso significa? Será que nós devemos temer ou essas profecias, elas apenas confirmam o que a Bíblia já anunciou há séculos? Análise bíblica. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 3 a 4, diz que o homem da iniquidade, o anticristo, ele se manifestaria em um templo profano. Já em Apocalipse, capítulo 17, fala sobre a grande meretriz assentada aí sobre muitas águas. Muitos teólogos, eles associam essa meretriz, essa passagem, como sendo a Igreja Romana. A visão cristã traz que a verdadeira igreja é o corpo de Cristo e não uma instituição feita por mãos humanas. Nós devemos estar então atentos ao evangelho verdadeiro e não a tradições humanas. O fim de Roma pode ser então um início de um novo mover espiritual entre os verdadeiros filhos de Deus.
E se o Papa Francisco realmente então for o último? E se São Malaquias tinha razão? E se a grande queda de Roma for espiritual e não apenas física? Você acredita que a morte então do Papa ela trará o início do fim? Será que nós estaríamos vivendo o cumprimento das últimas profecias diante dos nossos olhos? E será que nós estamos preparados espiritualmente para tudo o que está por vir agora? E qual seria o papel da igreja nesse momento final, então, da história? O que está em jogo é muito mais do que apenas a sucessão papal. É a batalha espiritual entre o engano e a verdade. Então, agora que nós já entendemos um pouco aí sobre o que se trata a profecia de São Malaquias e a profecia aí sobre os papas, será então que essa teoria ela resiste a uma análise histórica criteriosa? Então agora nós vamos trazer aí o verdadeiro papel da história dentro de todo esse contexto, mostrando fatos que refutam toda essa teoria, documentos, estudos que comprovam então se é verídica ou não a teoria aí de São Malaquias. Nós vamos desmontar aí os mitos, vamos apresentar aí os fatos, vamos entender o que a fé cristã ela realmente ensina sobre as profecias e sobre o fim dos tempos. A profecia de São Malaquias sobre investigação. Em primeiro lugar, aí nós vamos em busca da origem controversa aí do manuscrito. A chamada profecia aí dos papas, ela foi publicada então pela primeira vez lá em 1595. A obra, ela alegava que São Malaquias, ele havia escrito aí uma lista, né, com 112 lemas representando então todos os papas até o fim dos tempos. Mas há um detalhe muito importante aí que nós não podemos deixar passar, que é o fato aí de que não há nenhum registro anterior a essa data, ou seja, durante aí mais de 400 anos, ninguém havia então mencionado esse suposto manuscrito. E será que existe então algum estudo acadêmico que refuta a autenticidade então dessa profecia? E a resposta é sim, existe sim. O historiador francês Claude François Ménestrier, que foi aí um especialista, né, em simbolismos e em alegorias, ele foi um dos primeiros a levantar então dúvidas sobre, né, a teoria aí da profecia ou sobre a verdade dentro dessa profecia. Em seus estudos, Ménestrier ele destacou que os lemas eles se tornavam vagos e genéricos, justamente então a partir aí do momento em que o livro ele foi publicado, o que sugere então que haviam sido escritas com base em papas anteriores e então adaptados aí aos posteriores. Análise crítica moderna. A Enciclopédia Católica, edição de New Advent, afirma claramente que não existe nenhuma evidência aí de que São Malaquias tenha sido então o autor aí das profecias, e que a autenticidade do texto é altamente duvidosa. Já o teólogo René Tribault, jesuíta, em seu livro La mystérieuse prophétie des papes, conclui: o conteúdo da profecia está demasiadamente afinado com os interesses políticos e religiosos da época de sua publicação. Ou seja, a teoria, ela pode de fato ter sido aí forjada para poder então legitimar o papado aí de um determinado candidato durante aí o conclave de 1590. O candidato Girolamo Simoncelli, cujo lema era De mediatate lunae, ele coincidia então com a data e com as circunstâncias. A visão cristã, profecia e verdade. O que diz a Bíblia sobre previsões aí do fim? Jesus ele foi bem claro lá em Mateus 24, 36, onde diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O apóstolo Paulo, ele reforça isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 4, dizendo assim, que antes da volta de Cristo
virá grande apostasia e a manifestação do homem do pecado, mas sem mencionar qualquer relação aí com papas ou com linhas sucessórias da igreja. O perigo da idolatria profética. O cristianismo, ele nos alerta aí contra a busca, por sinais secretos que Deus ele não revelou. Quando nós damos aí mais peso a textos apócrifos, ou a profecias aí que não são confirmadas mesmo aí de acordo com a palavra de Deus, nós corremos o risco aí de cair em enganos espirituais. E aqui segue algumas perguntas para reflexão e para que vocês interajam então comigo. Você acredita que Deus ele usaria um texto não reconhecido pela própria igreja para poder anunciar o fim? Porque tantas teorias, elas envolvem o Vaticano, mas elas ignoram por completo a Bíblia como fonte suprema de revelação. É possível que essa profecia ela tenha sido usada para manipular ou para controlar narrativas dentro da própria igreja? Responda aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Você já acreditou nessa teoria? É inegável, então, que a figura aí do último Papa, ela desperta temor e desperta muita curiosidade. Mas nós não podemos esquecer de que essa teoria, ela não é confirmada como sendo escrita mesmo aí por São Malaquias. E isso foi provado de acordo com estudos e com relatos históricos, fatos mesmo aí de pessoas relevantes dentro da história. Ou seja, a teoria do último Papa, quando confrontada aí com documentos históricos, ela se desfaz completamente aí como névoa diante da luz da verdade. Mas ela nos revela algo muito mais profundo, que é o anseio humano sobre respostas em relação ao fim dos tempos. E isso nos obriga a refletir. E se a verdadeira profecia ela não estiver nos livros ocultos, mas no coração corrompido, que precisa urgentemente aí se voltar a Deus? O fim, ele está próximo, não do papado, mas da era da graça. Nós não devemos então olhar aí para Roma em busca de sinais, mas nós devemos olhar para a cruz. E nós, como bons cristãos, nós acreditamos fielmente que Cristo, ele é o único caminho, ele é o alfa, ele é o ômega, e que nele não há espaço para falsos fins, mas há espaço sim para um verdadeiro começo.